Olá, gente, tudo bem com vocês? Quem disse que caboclo não gosta de música erudita? Ixi, mano, tu tá por fora, ainda mais se for de graça. Prova disso é o prestígio que o Festival de Ópera aqui no Amazonas tem nas edições que já chegou a 19ª, né? A gente faz fila ao redor do Teatro Amazonas, a gente enche aqueles camarotes, a gente se estapeia por um lugar na plateia. E é justamente a respeito dele que nós vamos falar hoje. E eu vou ter aqui a ajuda de um dos pais desse festival, o maestro Luiz Fernando Malheiro. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Aqui. Amazonsat é um companheiro do festival já há muito tempo. Obrigada, maestro. O Portal Amazônia também, olha só aqui, fez matéria a respeito. O Festival de Ópera acontece no mês de maio em Manaus. Essa matéria é a mais recente falando a respeito da 19ª edição do festival, que está acontecendo esse ano, aqui de 1º a 31 de maio, em Manaus. Maestro, eu começo perguntando para o senhor, pedindo, na verdade, para o senhor contar a sua história, a sua relação com o Festival de Ópera. Bom, é uma história que já está chegando a 20 anos, portanto, muito importante, marcante, foi o centro da minha vida profissional. Foi aqui no Amazonas. Eu cheguei aqui em 99, a convite da Secretaria de Cultura, do secretário Roberto Braga, em 99, para dirigir a 3ª edição do festival. O festival tinha sido criado pelo governo do estado em 97. E eu cheguei na 3ª edição, estou aqui até hoje. Então, a minha vida profissional é profundamente ligada, é o centro da minha vida profissional, é a Amazonas Filarmônica, a nossa orquestra maravilhosa e o Festival Amazonas de Ópera. E o senhor é paulistano, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, eu notei para esse sotaque dele, que é paulistano, né? Paulistano, nasci em São Paulo em 1958, estou com 57 anos, não tenho vergonha de dizer. Estudei em São Paulo, depois estudei na Europa por 6 anos, estudei na Polônia, estudei na Itália e trabalhei bastante em São Paulo até vir para cá. E aqui foi o centro, como eu já disse, da minha atividade. E quando foi que o senhor percebeu que ia ficar aqui para o Festival de Ópera, que o senhor estava ligado? Eu já cheguei comendo jaraqui, entendeu? Então já sabia que eu não ia sair mais daqui. Adoro essa cidade, adoro o povo, adoro a equipe toda da secretaria. E quando o público chega no teatro para assistir uma ópera, não tem muita ideia do exército de pessoas que tem por trás, né? E aqui encontrei uma equipe com uma disponibilidade, com uma vontade, com uma energia no trabalho que você não encontra no resto do Brasil. Eu trabalhei bastante em São Paulo, no Rio de Janeiro, fui diretor dos 2 municipais, diretor artístico, mas o que a gente realizou aqui nesses 19 anos seria impossível realizar nesses outros teatros, que tem umas máquinas cansadas, burocratizadas, e aqui é completamente diferente. Aqui do primeiro, do mais humilde técnico que trabalha com a gente até todos os artistas, etc., a doação, a entrega ao trabalho é uma coisa que não deixa de me surpreender até hoje. Tá e certo. Quanto mais eu saio, mais dá vontade de voltar correndo. O senhor, inclusive, está lá na São Pedro, né, em São Paulo, mas está sempre aqui um ano também. e meio eu assumi a direção do Teatro São Pedro em São Paulo, que é um teatro pequeno e é um teatro escola, mas basicamente. A gente tem uma academia de ópera e, aliás, a partir desse ano, eu quero muito fazer, já estamos começando a fazer um intercâmbio entre os nossos jovens daqui, que eu quero levar para lá, e alguns de lá trazer para cá. Isso é muito importante para essa troca de experiências, é sempre enriquecedora para todos. Maestro, o senhor tocou num ponto importante. O senhor falou a respeito do exército, toda aquela mão de obra que se mobiliza para fazer o Festival de Ópera, as apresentações que a gente tem ao longo de todo o ano no Teatro Amazonas, né? Eu queria que o senhor contasse como foi que o festival provocou o surgimento de todas essas escolas, de todos esses locais que formam esses músicos que atuam aqui no Amazonas. Claro, eu acho que essa é talvez a parte mais importante. O festival foi criado um pouquinho antes da Amazonas Filarmônica. O governo logo percebeu a necessidade de ter uma orquestra profissional de primeiro nível, trouxe vários músicos do leste europeu e da Europa em geral, e alguns do Brasil também, e que começaram imediatamente a dar aula. A criação do Centro Cultural Cláudio Santoro, que foi mais ou menos nasceu na mesma época,
formou uma quantidade e continua formando impressionante, não só de músicos, de artistas em geral, de bailarinos, de artistas plásticos, de atores, etc. Todas essas atividades que entram numa ópera, num festival de ópera. Então, esse movimento da Secretaria de Cultura do Governo do Estado tem um lado social muito importante que as pessoas nem sempre lembram. A gente trabalha, é o terceiro setor da economia, o setor de entretenimento, de artes em geral. E é um setor que cria oportunidades de trabalho reais. Então, a gente tem muito apoio da população em volta dessa atividade, porque, ao longo desses anos, despertaram as famílias, etc., que para possibilidades diferenciadas de trabalho, de capacitação profissional, em várias áreas, né, que criam possibilidades de vida para as pessoas que não existiam antes, Sim, que não podiam claro. pensar. Os jovens que começaram a estudar, por exemplo, a Amazonas Filarmônica, quando foi criada, tinha 2 amazonenses, o Cláudio Abrantes e o Fernando, agora fugiu o sobrenome dele, já lembrava. que já estavam, que participam da orquestra desde a formação. Hoje, 40% da orquestra é formada por jovens e jovens amazonenses. No Teatro São Pedro, quando eu cheguei lá, encontrei 2 meninos que eu conheci aqui no Cláudio Santoro, que participaram da Orquestra Jovem, da Orquestra Experimental da Filarmônica, e que estão tocando em São Paulo. Na Filarmônica de Belo Horizonte, que é uma das orquestras mais recentes criadas no Brasil, de alto nível também, tem mais 2 meninos que saíram daqui. Hoje a gente tem cantores, artistas plásticos sempre teve, continua tendo, espalhados claro, né? por aí. Né? Quer dizer, a riqueza cultural do Amazonas é muito grande e está espalhada pelo Brasil e para fora. E a quantidade de profissionais, de jovens que surgiram a partir desse movimento é muito grande. Fora todo o lado de oportunidade de trabalho para os técnicos, as mesmas pessoas. Se você for no Teatro Amazonas hoje, você vai encontrar lá o Jander e todo o pessoal dele, que é a turma que faz carnaval aqui, que faz o Festival de Parintins, que vai para o Rio de Janeiro e que faz o Festival de Ópera com a gente nesses 19 anos. Completos. Exatamente, como eu te disse, um exército de pessoas que estão com a gente, que vivem essa emoção do festival. Maestro, e é um desafio colocar a cara do Amazonas na música erudita? Eu não digo nem do Amazonas, da Amazônia. É um desafio complexo? Quando a gente chegou, né, quando o festival começou, todos nós, seja os daqui, os amazonenses, quanto alguns profissionais que vieram de fora, a gente começou assim como uma coisa, não sabia o que ia acontecer. A gente estava super animado a fim de fazer. Mas logo depois, né, logo que a gente pegou o pique e começou a ver toda essa parte didática, de formação acontecendo junto, acho que foi uma certeza que era que tinha que continuar. O Amazonas deu exemplo para o resto do Brasil, e nisso a Secretaria de Cultura e o nosso secretário tem um papel fundamental de continuidade, porque você não consegue fazer nada na área cultural de qualidade sem uma continuidade. Eu que acompanhei, trabalhei muito em outros estados e com secretarias de cultura e com o governo, essa situação de a cada 4 anos mudar tudo, mudar governo, mudar as políticas culturais, etc., fazem com que a gente não consiga um aprimoramento artístico de qualidade. E, diferentemente, o Amazonas deu aula nesses anos para o resto do país com relação a isso, a essa seriedade, a seriedade de cada governo novo que assume reconhecer a importância dessa atividade, não só do ponto de vista artístico, como já te disse, mas do social também. E eu acho que isso tudo mudou muito a imagem do resto do país em relação ao Amazonas. Essa parte cultural, a parte artística, feita com a qualidade que é feita aqui, conquistou um respeito do resto do país com relação ao Amazonas muito grande. Maestro, e o senhor recorda da sua primeira apresentação? Claro, aqui? nunca vou esquecer. Eu me recordo da primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas. Como foi? Que foi bem antes disso, que foi em
em 95, que eu vim com uma orquestra de fora, e foi a primeira vez que eu entrei no teatro. Eu falei, meu Deus, eu quero reger uma ópera. Eu vim só acompanhando uma orquestra, não ia reger. Eu falei, meu Deus, eu quero reger uma ópera aqui nesse teatro, uma vez na vida que fosse. Estou aqui até hoje. Depois tive essa honra e essa oportunidade de estar aqui. A primeira ópera que eu regi foi com uma companhia de fora, com a Companhia de Ópera da Bulgária, de Sófia, em 98. E aí, em 99, foi a primeira ópera do festival, que foi Madama Butterfly, que é claro... Sim. Aliás, eu lembro basicamente de todas. Provavelmente não vou conseguir falar na ordem, mas lembro de tudo. E acho que o grande divisor de águas do festival foi em 2005, quando a gente produziu a primeira versão do ciclo de Richard Wagner, do Anel do Nibelungo. Sim. Que são 16 horas de música dividida em 4 episódios, em 4 óperas. E isso atraiu a atenção do mundo todo. A gente foi capa do New York Times, a gente saiu em todas as publicações importantes do gênero internacionais, a gente recebeu grupos de toda a Europa. E, a partir daí, o festival, que já vinha num crescendo de reconhecimento, passou a ser o mais importante da América Latina, com certeza, um dos únicos, inclusive, e conquistou o respeito da comunidade operística internacional para sempre. Tá certo. A gente separou aqui algumas curiosidades a respeito do Festival de Ópera. Vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês. Essas são as curiosidades a respeito do festival. Olha só. Fizemos uma capa bem bonita para vocês. E olha só, as 2 primeiras edições do Festival de Ópera do Amazonas foram, quer dizer, do Festival Amazonas de Ópera, foram inicialmente chamadas Festival de Manaus. E o festival contabiliza 350 apresentações entre recitais Bradesco, concertos, vesperais e 64 óperas. O violinista alemão Michael, como é que se pronuncia? Yalden, provavelmente. Olha só, ia aprendendo alemão aqui com o maestro, que havia revelado a pretensão de realizar uma ópera no Teatro Amazonas, participou das edições de 97 e 98. E, após a segunda edição do evento, o modelo de organização precisou ser revisto, porque a produção internacional atuava de forma improvisada e toda a mão de obra era importada, exatamente como o maestro recordou aqui para a gente. Agora tem mais um. Os 2 festivais seguintes, o terceiro e o quarto, foram executados pela empresa São Paulo Imagem Data, que, embora se aproximasse mais do modelo pretendido pelo governo, ainda não atendia todos os eixos do plano fundamental. E também corpos artísticos como a Orquestra Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Balé Folclórico foram criados a partir da demanda do festival, como a gente falou aqui. E ainda, o festival foi palco da primeira montagem completa de O Anel de Nibelungo, como o maestro acabou de falar para a gente. E o Festival de Ópera atraiu para Manaus o maestro Luiz Fernando Malheiro. Daqui a pouco a gente vai falar mais algumas curiosidades. De todas essas curiosidades que a gente falou aí, tem alguma coisa assim que o senhor queira destacar, maestro? Olha, esse ano, o que tem me deixado extremamente feliz, ontem mesmo no ensaio eu estava pensando isso. O primeiro festival, como vocês viram aí, os 2 primeiros foram realizados praticamente por todos artistas e técnicos e maestros que vieram de fora. O único grupo que já existia era o Coral do Amazonas, que era um grupo ainda amador, e essa palavra eu gosto porque é quem ama, né? Quem faz por amor. Exato. E a partir daí, dos anos seguintes, o coral foi profissionalizado, é um grupo altamente profissional. Hoje, nesse festival, então, era praticamente 100% de participação de fora. Uhum. Hoje, essa porcentagem se inverteu completamente. Ontem eu estava olhando o ensaio, regendo o ensaio, pensando nisso, que 90% dos artistas que realizaram o festival esse ano, que estão realizando, são amazonenses. Cantores, tem bandas músicos, de rock, né, que a gente sabe, tudo, que andam por aí tocando baixo. Então, isso, para mim, é uma felicidade imensa. Ver esse pessoal que começou com a gente, que cresceu com a gente, que hoje está brilhando no palco, dá uma felicidade enorme.
Que bom, maestro. Agora a gente tem mais curiosidades a respeito do Festival de Ópera. Vamos lá. Olha só, em comemoração ao aniversário de 15 anos do festival, os manauaras ganharam uma exposição do acervo do projeto para acompanhar a cronologia do evento. E as mulheres também ganharam uma programação especial durante a 18ª edição. Elas assistiram os espetáculos que representaram diferentes tipos de mulheres e as trajetórias dramáticas. Em 2014, o orçamento do festival chegou a 4,1 milhões. E, além disso, além dos espetáculos internacionais, óperas brasileiras ganharam o palco do Teatro Amazonas, como, por exemplo, Alma, de Cláudio Santoro, o Guarani, de Carlos Gomes, Boi de Pano, de Francisco Cardoso e o Condor, de Carlos Gomes. Tem mais uma? O festival ganhou as páginas da coleção Óperas Amazônicas, coordenada por Márcio Páscoa. Um dos livros tem o título Ópera em Manaus e conta um pouco sobre a criação do evento. A vida de um artista de ópera é trabalhosa. Além do aquecimento vocal entre as cenas, os atores precisam trocar até 3 vezes de figurino. É uma verdadeira maratona. E a programação do evento está além dos teatros, também nos centros culturais e de convivência, e também vai às ruas, aos bairros, às comunidades e às praças da capital e do interior do estado. Isso também é outra coisa importante, a facilidade de acesso a todos esses eventos, né? Não só os que são feitos no Teatro Amazonas, que têm preços bastante acessíveis. Esse ano, por exemplo, o mais caro é R$50, mas você consegue comprar ingressos a R$5 e quem paga meia, R$2,50, ou seja, né, pensar que os ingressos de cinema hoje estão quase R$20, são preços bastante acessíveis. E fora os eventos pagos no Teatro Amazonas, que também apresenta alguns gratuitos, tem todos essas outras sedes de atividades, como o Teatro da Instalação, onde a gente já fez uma série desses recitais Bradesco. Aliás, isso é um outro fator a se destacar, a participação privada no patrocínio do festival, que é muito importante, né? Essa parceria público-privada é fundamental para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. E o Bradesco vem apoiando o festival nos últimos anos. E essa série que a gente faz de recitais e concertos Bradesco já está há vários anos acontecendo, tanto no Teatro da Instalação, quanto no Palácio da Justiça, que é logo ali atrás do teatro, e como vocês viram aí nos bairros, nos centros culturais espalhados pela cidade. E sempre com uma resposta de público muito grande. Eu lembro que nos primeiros anos, muitas vezes, eu conversava com as pessoas na rua, ou motoristas de táxi, e eu perguntava sempre, e continuo perguntando, vocês já foram ao Teatro Amazonas? Ah, não, isso não é para mim. Claro que é para você. O teatro é da cidade, todos esses grupos que a Secretaria criou e mantém, como vocês viram aí, as várias orquestras, o corpo de dança, o balé folclórico, a jazz band, tudo isso é da população. Ainda tem né? O teatro exatamente acham que é uma coisa. Não, isso as óperas mesmo, que muitas vezes são cantadas em outras línguas, mas são apresentadas sempre com legendas em português, então é fácil o entendimento, e todo mundo que rompe essa barreira e vai, fica encantado e volta. Depois que entra, não quer mais sair de lá, exatamente. Né? Prova então, disso isso é super importante. Venham, não tenham bloqueios, isso é para vocês, é da população que tem que aproveitar isso. Exatamente. Gente, agora nós vamos dar uma pausa aqui na conversa a respeito do Festival Amazonas de Ópera e vamos falar a respeito de uma outra situação importante que está acontecendo aqui na Amazônia Internacional. Trata-se da questão da Venezuela. O país está passando por uma crise sem precedentes, um momento muito crítico, e vocês têm procurado bastante informações a respeito dessa situação. Inclusive, uma das matérias mais acessadas durante a semana falava a respeito dessa crise na Venezuela. A gente conversou com o cientista político Elcio Ribeiro e ele comentou a situação com a gente. A Venezuela, um dos nossos vizinhos, que tem uma história interessante. Um dos poucos países onde, por exemplo, no século XX, não ocorreu ditaduras militares, que tocaram todos os países da América do Sul, né? A Venezuela não. A partir de um determinado momento,
a Venezuela tentou diversificar os beneficiários da sua riqueza. A Venezuela é um país membro da OPEP, né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A partir da ascensão do general, do tenente-coronel Hugo Chávez, essa história começa a se modificar, com um discurso extremamente nacionalista e populista ao mesmo tempo. Isso, evidentemente, fez dele uma espécie de líder, tal qual várias lideranças que já surgiram na América Latina, Getúlio Vargas, Perón e outros líderes populistas, né? E ele começou a adotar práticas também, como o estilo as bolsas concedidas gratuitamente a uma população carente. É interessante nós notarmos que a Venezuela, ainda hoje, ela tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, de algum interesse. É o quarto melhor índice de desenvolvimento humano na América do Sul, atrás apenas da Argentina, do Uruguai e do Chile. Agora, a partir da morte do ex-presidente Chávez, assume o Nicolás Maduro, isso em 2013. A partir daí, começou uma crise, primeiro, de legitimidade. Ele não tinha o carisma, ele não tem o carisma que tinha o presidente Hugo Chávez, e juntou a esta crise a queda do petróleo internacionalmente. O petróleo estava valendo cerca de $100 o barril, hoje está 30, né? E aí a Venezuela, como nunca diversificou a produção dela, sempre foi muito centrada em petróleo e importava diversos bens de alimentos até a matéria-prima, começa a entrar em um colapso. Evidentemente, isso gera uma crise política. O presidente Maduro tenta, através de medidas tidas como impopulares, a permanência no poder. É interessante nós notarmos que a Venezuela possui algo interessante na sua Constituição, que se chama a cláusula do referendo comprovatório. O que é isso? De acordo com a Constituição venezuelana, o Congresso pode pedir que a população se manifeste favorável ou contrária. E é isso, gente. A entrevista completa você confere no portal amazônia.com. Daqui a pouquinho vai estar no ar. Aí a gente volta aqui para continuar falando a respeito do Festival de Ópera. Tem muita gente pedindo aqui que a gente continue falando a respeito do festival. Gente, o Teatro Amazonas está completando 120 anos esse ano, no dia 31 de dezembro. Está com uma programação super especial, inclusive o festival está incluído, né? O que a gente pode destacar da programação desse ano em comemoração ao aniversário do Teatro Amazonas? Bom, toda a programação esse ano está sendo realizada e voltada para essa comemoração em função dos 120 anos. E as visitas guiadas ao teatro, que acontecem diariamente, todas acontecem diariamente, às terças-feiras são gratuitas. Isso, os amazonenses não estão pagando. Exatamente, Na verdade, na terça-feira ninguém paga. Na terça-feira ninguém paga. Em todos os dias os amazonenses não pagam, que são visitas bastante interessantes, os nossos guias são muito preparados, contam toda a história desses 120 anos de atividade desse teatro fantástico. Certo. E a respeito do interior, a minha pergunta anterior tinha a ver com isso. As apresentações que foram realizadas nos municípios daqui da região metropolitana, teve alguma assim que foi mais especial para o senhor? Teve uma que me marcou muito, eu não vou lembrar o ano mais, que foi a apresentação da ópera Pagliatti em Itacoatiara. Eu nunca vou esquecer, porque a gente chegou, a apresentação estava marcada, acho que para as 19 horas, e às 18 horas não tinha ninguém, tinha um monte de cadeira na praça e não tinha meia dúzia de pessoas. Quando chegou perto das 19, aquilo estava lotado de gente. Foi uma apresentação muito legal, com tudo, orquestra, cenário, legenda, tudo que tinha direito. E a emoção daquelas pessoas, as pessoas choravam, vinham falar com a gente, voltem, enfim. Foi uma noite super especial, nunca vou esquecer essa noite. Crianças, um binóculo, olhando em Itacoatiara. Eu nunca vou esquecer. Depois disso teve várias, por vários municípios, e isso é muito gratificante. Eu adoro essa circulação das artes. Eu gosto muito, porque
uma das funções, acho que a principal função do artista é tocar as pessoas, é emocionar as pessoas, né? E quando a gente consegue fazer isso, não só dentro do teatro, mas levar as pessoas, é bastante importante. Esse ano mesmo a gente teve uma série de masterclass, aulas e vivências com jovens. Alguns artistas do festival foram a Parintins, por exemplo, uma das cantoras principais, que vai ser a principal intérprete da Adriana Lecouvreur, que é a próxima ópera que estreia no Teatro Amazonas no dia 27, foi dar uma masterclass de canto, etc., que foi super bem sucedida. O Fábio Namatami, que é um dos principais figurinistas do Brasil, de teatro, de ópera, de musical, teve lá também para uma vivência com os artistas de Parintins, ficou emocionadíssimo. Ontem mesmo ele estava elogiando o capricho das pessoas, o grau de perfeição, e falou assim, a gente vai nos outros teatros, não vê, cada um faz as coisas de qualquer jeito, as pedrarias, não sei o quê, aqui um capricho, uma perfeição, tudo. Ele saiu daqui super emocionado, impressionado. Enfim, isso tudo é bastante importante. Tá certo. Gente, agora o programa está chegando ao fim, mas antes a gente tem as 5 mais, que são as matérias mais acessadas durante a semana. E a matéria mais acessada durante essa semana foi justamente sobre a crise na Venezuela. Saiba 4 fatos sobre a atual situação do país. A segunda, Amazonas ainda falha no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A terceira, Pará lidera a área de desmatamento entre 2015 e 2016. E ainda, confira quais serão os Jogos das Olimpíadas em Manaus. Vocês não cansam de acessar essa matéria. E outra, conheça as conquistas e desafios dos povos indígenas de Rondônia. É a de sempre. Já promete, a gente tem assim 4, são as 5 matérias mais acessadas, a gente já sabe que vão ser só 4, porque uma delas vai ser essa matéria, com certeza. Maestro, o programa fica por aqui, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito. Tá certo, gente, fica aí o convite para vocês prestigiarem o Festival de Ópera. E ainda tem aqui, gente, a matéria completa a respeito dessas curiosidades, eu já ia esquecendo de mostrar para vocês. Então, gente, é isso. Continue nos acompanhando pelo portal amazonia.com. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.